E Contabilidade na TV encontrou aqui na 14ª edição da Conescap Roberto Dias Duarte, especialista em SPED. Então vamos falar sobre SPED. Roberto, seja bem-vindo à Contabilidade na TV, é um prazer conhecê-lo primeiramente. Gostaria que tu falasse para a gente um pouquinho das questões atuais do SPED. O que está aí vindo para o pessoal se preparar? Boa tarde, para mim é uma enorme satisfação poder participar com vocês e eu queria contar uma história. Como bom mineiro, como bom contador de casa, eu queria explicar para vocês o seguinte: nesses anos todos, estudando, trabalhando, fazendo palestras, eu aprendi 3 coisas só sobre o SPED. A primeira coisa é que é preciso ter humildade, porque ele é um projeto multidisciplinar, transdisciplinar. Então a gente precisa trabalhar em equipe, escutar o outro, escutar o contador, o advogado, o tributarista, o pessoal da área contábil, da área fiscal, o pessoal da tecnologia, o pessoal de recursos humanos, porque é absolutamente impossível fazer uma transformação tão grande numa empresa ou nas empresas sem a participação do pessoal de RH, de psicologia, né? E a segunda lição que eu tirei desse projeto todo é que a tecnologia não resolve o problema. Ela é imprescindível, ela é ferramental, fundamental para a execução, mas ela não resolve o problema. Ela é um meio de transporte do seu conhecimento. E a terceira coisa que eu aprendi é que quem resolve o problema ou quem atrapalha são as pessoas. Por isso que esse envolvimento da equipe inteira, essa participação de todo mundo é fundamental. E recomendo a todo mundo, inclusive, muito conhecimento, que estude muito, que leia todos os livros que forem possíveis, participem de cursos, palestras, porque é um assunto extremamente extenso, é um assunto de uma gama de áreas de atividade enorme, e que muda com uma certa frequência, né? A gente sabe que ele muda quase todo dia, então a gente tem que estar sempre atualizado. Bom, tem muita coisa acontecendo, mas o que mais me preocupa realmente é que somente agora alguns empresários começaram a se preocupar com a questão do SPED. Os contadores já estão envolvidos com esse projeto há muitos anos, já estão estudando, a maioria já tem um domínio técnico razoável, mas a outra parte é complicada, a parte do empresariado, das indústrias, do comércio, dos prestadores de serviço em geral. E é fundamental que os contadores se aproximem deles, mostrem que o SPED não nasce no escritório contábil, o SPED nasce dentro da empresa, a partir do processo de compra de mercadorias, de prestação de serviço, de venda de mercadorias, de controle de estoque, de gestão financeira. E isso tudo traz as consequências na qualidade da informação contábil e fiscal que vai chegar até a autoridade fiscal. Então, sem esse envolvimento, sem essa sinergia, sem esse trabalho em equipe, é absolutamente impossível falar em entrega de SPED, né? Por outro lado, também nós vemos aí o aprimoramento do FConte, nós vemos o lançamento do FD Social, nós estamos vendo a cada dia evoluções na nota eletrônica e o fisco está num aprimoramento contínuo, né? Cabe a nós compreender que isso é um processo inevitável, irreversível, tal qual foi o e-book, a fotografia digital, o áudio e o vídeo na internet. Então a indústria toda, todas as empresas estão se transformando, inclusive os escritórios contábeis. Tem muita empresa de contabilidade que pensa em deixar de atender, e muita empresa contábil comprando outras empresas contábeis em função do SPED. Tem gente que não quer fazer o SPED. Ele é tão difícil assim? Na realidade, deixar de atender empresas é uma miopia, na minha forma de perceber a coisa, é uma miopia estratégica, porque o SPED já atinge a todo mundo. Nós temos 700 mil empresas no Brasil emitindo nota eletrônica, que são o comércio atacadista e a indústria. Bom, e quem recebe nota eletrônica? Todo comércio varejista. Todo prestador de serviço recebe nota eletrônica. Por outro lado também, a gente tem já um processo declarado de massificação do SPED fiscal do ICMS e IPI, que até 2014 todas as empresas, exceto os optantes pelo Simples Nacional, em alguns estados inclusive, estarão inseridos no SPED fiscal. Mais ainda, já existe um grupo de trabalho estudando o SPEDinho, né? O SPED do Simples Nacional. Então, assim, é inevitável. Querer fugir do processo, na minha percepção, é uma miopia.
Agora, esse movimento de profissionalização, de fusão, aquisição, de criação realmente de estruturas e organizações contábeis mais sólidas, mais robustas, é absolutamente normal e também um processo irreversível. Por outro lado também, a gente vê que tem empresas, organizações contábeis que estão já se preparando, capacitando suas equipes, usando a tecnologia, criando estruturas de atendimento, estruturas de projeto, né, de ajuda, inclusive nesse projeto de transição para as empresas. E essas organizações estão ganhando muito dinheiro com isso. Estão se preparando e aproveitando a imensa janela de oportunidades que existe no Brasil hoje. Obrigada, Roberto, pela entrevista. Eu queria dizer que foi um prazer te conhecer pessoalmente e que realmente tu és o cara em SPED. Parabéns. De forma alguma. A única coisa que eu aprendi é que eu sei muito pouco e que é absolutamente impossível trabalhar nesse projeto sem uma equipe. Existem pessoas muito mais capacitadas que eu do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal e contábil, e tecnológico também. Eu procuro ter essa percepção mais empreendedora, essa percepção mais de estratégia e de rumo do projeto. Agora, eu preciso de equipe para trabalhar, né? Sem ela é impossível. Obrigada. Esse é o Contabilidade na TV, na 14ª edição da Conescap.